capital foi investido por um período. Ao fim da aplicação, o rendimento nominal foi de 80%, do qual deduziu-se imposto sobre o ganho de capital. A inflação acumulada nesse período foi de 5%. Se o ganho real dessa operação foi de 60%, é correto afirmar que a alíquota do imposto foi de... Se fosse uma questão normal, né, de inflação, você já teria que saber a fórmula, né? Que é qual a fórmula? Passamos isso aqui também em uma revisão, se não me engano, uma revisão turbo que fez de matemática financeira, essa fórmula foi passada. 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação. Se fosse só essa fórmula aqui, já estaria difícil, né? Se fosse a fórmula básica, talvez muita gente iria errar do mesmo jeito, mas não é só isso, ela é ainda um pouco mais avançada do que isso. Aí ela tá te informando quanto que é o irreal, quanto que é o aparente, quanto que é a inflação. Então, não é isso, né? Ela tá te informando todos os elementos da fórmula. E ela tá falando que sobre o ganho de capital, ó, que foi de 80%, ainda teve o imposto. Então, esse I aparente aqui não é ele sozinho, gente. Esse I aparente não é uma taxa única. É a taxa de juros, a taxa aparente, menos o imposto sobre esse ganho. Então, lá, o rendimento nominal foi de 80%, menos o imposto dele, que você tem que substituir nessa fórmula aqui. Beleza? Como que eu recomendo fazer? Tem como eu fazer utilizando X, substituindo? Tem. Mas vamos tentar fazer raciocinando, beleza? Vamos tentar fazer raciocinando, que eu acho que é o jeito mais fácil de resolver isso aqui. Se não houvesse isso aqui, quanto que teria que ser a taxa aparente? Vamos pensar assim. Ó, eu sei que minha taxa real, a minha questão já está me dando. Meu ganho real foi de 60%. Então, transformando em decimal, a fórmula a gente sempre tem que transformar em decimal, né, gente? Em matemática financeira, você não pode vir aqui por 60, senão vai dar errado. É igual a 1 mais meu I aparente, vou manter ele por enquanto, dividido pelo 1 mais minha inflação. Minha inflação foi de 5%, transformado em decimal, 0,05. Então, se fosse um cálculo normal, quanto que seria esse I aparente meu aqui? 1,06 seria 1 mais minha taxa de juros aparente, dividido por 1,05. Quanto que seria, então? O que eu posso fazer aqui? Multiplica cruzado, gente, ó. 1 mais minha taxa aparente seria 1,6 isso aqui, né? 1,06 não, gente. 1 mais 0,6 é 1,6. Beleza? Essa aqui é difícil. Acompanha aí o raciocínio, gente. 1,6 vezes 1,05, isso aqui vai dar 1,68. Multipliquei essas duas aqui, ó. Multipliquei cruzado, beleza? Então, eu sei que minha taxa aparente é 0,68. Ou seja, 68%. Minha taxa real aparente é 0,68. Só que lá na minha questão tá me falando que o rendimento nominal foi de 80%. Então, o que significa essa diferença? Se o rendimento nominal foi de 80%, mas na verdade eu tirei 68%, esses 12% é nosso imposto sobre ganho de capital. É quanto que eu perdi do meu rendimento nominal. Estão entendendo? Ó, meu I aparente seria 68%, considerando esse imposto. Beleza? Então, deu 12%. Aí, se tivesse, a FGV foi até boazinha, né? Se eu tivesse colocado 12% ali no enunciado, muita gente ia marcar 12%. Quem conseguiu raciocinar até aqui ia marcar 12%. Mas ela está perguntando quanto que é o imposto, gente. O imposto incide sobre 80%. Então, você tem que pensar quanto, vamos chamar de X, vezes 80%. Então, quanto vezes 80%, que é 0,8, que vai dar 0,68.
Então, qual que é a minha alíquota de imposto que incide sobre 80% de ganho, que vai dar minha dedução de 12%, certo? Então, vamos lá. O que você pode fazer aqui? Pode testando as alternativas? Pode também, né? Ó, se você tem um ganho de 80%, incide um imposto de 15% sobre ele. 80%, 15% de 80% vai dar exatamente já, gente, nossos 12%, que é justamente a nossa diferença. Beleza? Então, ó, aqui vai dar 0,8 menos 0,12. E o 0,12 é minha taxa de juros de 15%. Gabarito letra A. Essa aqui é muito complicada. Realmente é um nível acima do que a gente espera de matemática financeira no exame de suficiência. Beleza?